Olá, olá, gente. Estamos aqui de volta. Então a gente vai hoje continuar um pouquinho o trabalho com a resolução das questões do Enem. Chamei de parte 3, tá? Hoje a gente finaliza e depois nós temos ainda questões bônus, certo? Que a gente vai trabalhar com algumas questões já da prova de 2019. Então, essa questão, ele comenta ali sobre questão de gráfico, né? Tu tem que ler o enunciado e tentar descobrir qual deles representa ali o gráfico em relação ao enunciado. Frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia podem ser compradas por quilos, né? Existindo também uma variação dos preços de acordo com a época da produção. Considere que, independente da época ou a variação do preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. Dos gráficos a seguir, o que representa o preço pago em reais pela compra de N quilogramas. Bom, para início de conversa, para a gente poder entender isso aqui, né? O gráfico tem que começar na origem, perfeito? Isso aí já elimina então a letra B, já elimina a letra D também. Por quê? Porque se tu não tem nada, não vai comprar nenhum quilograma, também não vai pagar nada. Então tu tem aí passando obrigatoriamente pela origem. Mas ele é proporcional, né? Se eu comprar 1 quilo, eu pago R$ 1,75. Se eu comprar 2 quilos, aí eu já vou pagar R$ 13,50. 3 quilos eu vou pagar o triplo. Então, essa proporcionalidade só pode ser uma reta. Bom, mas podemos descobrir essa reta, que também não tem problema nenhum, não é nada, não tem nenhuma dificuldade para isso. Então, nós chamamos o preço M, pago em reais pela compra de N quilogramas desse produto é dado por M é igual a 1,5 N, correto? Em que N é o quilograma e M é o quanto que nós vamos pagar. Tá? Então, o que significa dizer que nós temos um gráfico que é uma reta, ela é crescente, tem o termo independente nulo e, portanto, tem que passar pela origem. No caso, ela tem que começar na origem, né? E tem que ter o ponto ali como representado 1 com 1,75, porque 1 quilograma tu vai pagar R$ 1,75. E isso aí também determina corretamente qual é o gráfico que a gente iria marcar. Tá? Então a gente pode analisar de uma maneira direta ou então criando justamente a equação para que a gente possa descobrir qual é a equação que corresponde ao gráfico, qual o gráfico que corresponde à equação. Bom, no Brasil há várias operadoras e planos de telefonia. Uma pessoa recebeu 5 propostas, A, B, C, D e E. Muito bem. O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal das chamadas, conforme o gráfico. Essa pessoa pretende gastar exatamente R$ 30 por mês. Dos planos telefônicos, qual é o mais vantajoso então? Então, com essa quantidade de retas, a gente imagina, bom, temos que encontrar a equação de cada uma delas e depois descobrir qual é mais vantajoso. Não, não precisa fazer isso. Se isso já sabe o quanto que ela vai gastar, o quanto que ela vai gastar está no eixo do Y. Então, tu já sabe que ela vai gastar exatamente 30. Então, no 30, tu vai traçar uma linha paralela ao eixo do X. O que vai acontecer com essa linha? Ela vai tocar em alguns planos. Então, ela toca. A operadora A, ela vai falar em torno de 20 minutos. Então, identifique ali a operadora A. Agora, olha onde é que cai o pontinho. Olha para baixo, 20 minutos. Perfeito? Já a operadora E, ele vai falar um pouco mais que 20 minutos. Então, já é mais vantajoso um pouco. Olha ali, um pouco mais. Já a operadora C, ele vai falar em torno de 30 minutos, que é exatamente o tempo maior que a gente tem aí, pagando os mesmos R$ 30, certo? Qualquer outro valor, tu define, traça uma linha, exatamente no valor que for definido, paralela ao eixo do X. Onde essa linha tocar nas retas, ali, então, a gente tem a identificação do tempo mensal de cada plano. Bom, essa questão 77, então ela mostra um gráfico, né? Mostra o número de favelas
no município do Rio de Janeiro entre 80 e 2004, 1980 e 2004. Considerando que a variação nesse número entre anos é considerada linear. Perfeito, acho que isso aí o gráfico realmente já me informa. Se o padrão na variação no período de 2004 até 2010 se mantiver nos próximos 6 anos, e sabendo que o número de favelas em 2010 é 968, então o número de favelas em 2016 será de... parece meio nebuloso essa informação, esse enunciado, mas na realidade não está, né? Por quê? Porque nós temos então essas informações aqui. Em 2004, 750 favelas, certo? O gráfico me informa. Em 2010, 968 tabelas. O enunciado me informa. Em 2016, eu não sei, é exatamente o que a gente tem que responder. Pois bem, o que nós temos que pensar? Então, nós temos que admitir, por exemplo, que lá em 2004 a gente considere o ano zero. É muito importante que vocês pensem dessa forma. O ano inicial considera ano zero. É o ano inicial do nosso estudo, não é o inicial do gráfico. O inicial do gráfico é 1980. Mas do que me interessa no estudo é 2004, então considera ano zero. Já 2010 se passaram quantos? 6 anos, então é ano 6. Já 2016 se passaram 12 anos e, portanto, vai ser o ano 12, né? Então, quer dizer, esse é um detalhe importante que a gente tem que definir, certo? Definindo isso, a gente então tem a possibilidade agora de descobrir a equação da reta de 2004 a 2010. Não esqueça que depois vai ter uma continuidade na questão para chegar em 2016, porque ele diz que continua, mantiver nos próximos 6 anos esse crescimento. Então, se tu encontrar a equação da reta de 2004 a 2010, está feita a questão. Em 2004 a gente tem 0 e 750, 6 e 968. Né? Então, pegamos esses dois pontos, substituindo então na expressão, para encontrarmos o valor de A e o valor de B. O valor de B é direto, porque como o x é zero, então achamos direto o valor de B, que é 750. Para acharmos o valor do A, basta que a gente substitua na equação número 2. E aí a gente encontra, então, isolando ali o valor do A, vai chegar em 109 sobre 3. Né? A gente imagina, uma equação muito estranha, né? Com coeficiente angular, 109 terços. Pode ser estranho, mas tu vai ver que no desenvolvimento da questão vai se tornar bem tranquilo. Então, a nossa equação já construímos, perfeito? A equação ela é 109 terços x mais 750. Não esqueça que essa equação é do ano de 2004 até 2016, porque o crescimento vai se manter constante de 2004 a 2016. Ele está me informando ali no enunciado, beleza? Então, no ano de 2016, que é o objetivo da questão, quem é que é o valor do x? Não é 12? Então, basta substituir x por 12 e aí nós vamos ter a resposta. O x por 12 vai simplificar com aquele 3. Fica, então, 4 vezes 109 mais 750. E aí fechamos, então, em 1186. Ou seja, vai ser maior que 1150, mas menor que 1.200 favelas, portanto. Bom, a questão 78 comenta que a temperatura T de um forno é reduzida por um sistema a partir do instante do seu desligamento e varia de acordo com a lei T ao quadrado quartos menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. T em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge uma temperatura de 39. Então, ele está com a temperatura altíssima, vai reduzir, e quando chegar em 39, aí tu libera a abertura do forno. Qual é o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa estar aberta? Gente, então está muito direto. Ou seja, vocês já sabem que para a porta estar aberta, precisa atingir uma temperatura de 39. E nós queremos o tempo. Basta, então, que vocês simplesmente troquem o valor do T maiúsculo, que é a temperatura, por 39. Só isso.
isola agora o valor do t. Então, nós vamos isolar o valor do t ao quadrado, portanto, né, é igual a 361 vezes 4. Não multiplica para depois extrair a raiz, né? Já extrai a raiz desses dois valores, né? Raiz quadrada de 361, né, que é 19, e a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, nós temos 19 vezes 2, e nós temos, então, um tempo de 38 minutos, né? 38 minutos, portanto, seria a resposta aí. Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de forno capaz de produzir elevadas temperaturas e, em muitas situações, o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado para garantir a qualidade do produto final. Bom, é muito blá blá blá, né? Mas vamos lá. Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo com duas leis. É uma função do primeiro grau para tempo entre 0 e 100, e para tempo maior ou igual a 100, nós temos uma equação do segundo grau, em que o T maiúsculo é a temperatura, o T minúsculo é o tempo em minutos, e é isso que a gente tem. Bom, vamos lá. Uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for 48 e retirada quando a temperatura chegar em 200. O tempo de permanência dessa peça no forno é em minutos. E aí vem a resposta. Bom, o que nós temos que fazer aqui? Nós já temos a temperatura, então devemos trocar a temperatura nas equações. Eu repito, nas equações. Então, claro que a gente começa com 48 graus e vamos trocar na primeira equação. Depois nós vamos saber se basta trocar na primeira ou tem que trocar na segunda também. Já vamos lá. Então, o que nós vamos fazer? Vamos, então, substituir o 48 graus na primeira equação. Tá aí. 48 é igual a 7/5t mais 20. Bom, isolando o valor do t, nós vamos chegar então em 20 minutos. Notem, 20 minutos está dentro do intervalo de 0 a 100? Sim. Então, substituímos correto. Perfeito? Não precisa pensar duas vezes. Está certo? Fica com esse valor que no final a gente vai precisar dele. Então, não preciso pegar esse mesmo valor de 48 graus e substituir na segunda. Não preciso. Por quê? Porque eu encontrei um tempo já no intervalo proposto para a primeira equação. Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer agora, né? Eu tenho que fazer o seguinte, substituir agora a segunda temperatura. O cara já pensa, bom, se a primeira substituir na primeira, então a segunda deve ser na segunda. Gente, pode ser e pode não ser, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir na primeira. Na primeira. E vamos ver se vai dar certo. Se der, encerrou a questão. Se não der, substitua na segunda. Vamos lá. Substituir na primeira, T200, temperatura 200, isolando ali o valor do T, deu 128. Lembrem lá que nós temos uma situação. O tempo que eu substituí na primeira tem que dar entre 0 e 100. Ele não deu, ele deu acima de 100. Então, já sei que não é nessa equação. Então, eu tenho que pegar agora o 200 graus e substituir aonde? Na segunda equação. Na segunda equação. Certo? Então, vamos lá, substituir na segunda. É um pouquinho mais chato, a equação é muito estranha, mas vamos lá. Substituindo, então, na segunda equação, nós já podemos, então, multiplicar essa equação por 125. Claro, primeiro a gente já dá uma isoladinha ali, né? Deixa a equação mais interessante. Então, 2 sobre 125t quadrado, menos 16/5 de t, mais 120. Como nós temos 125 e 5 no denominador, nós multiplicamos essa equação por 125. Olha o que a gente vai ficar. Opa, já ficou melhor. Tu viu que todos os números são pares? Então, aproveita e divide tudo por 2. E agora nós temos a equação. O que nós devemos fazer? A nossa Bhaskara. Aplicando a Bhaskara, claro que, né, a gente não vai aplicar aqui, nós encontraremos dois tempos. Notem que o primeiro tempo está fora do padrão, está fora do intervalo. Por quê? Porque a segunda equação, o tempo tem que dar maior que
100. Então o T50 está eliminado e ficamos com a resposta de 150. Não esqueça que ele quer o tempo de permanência e é dado então pela variação desse tempo. Pega os 150 minutos, né, e subtrai dos 20 minutos. E aí nós chegaremos então que o tempo de permanência dessa peça no forno é de 130 minutos. Tu vê que é uma questão só de substituir, mas é uma questão para a gente poder entender. Tem que substituir, claro, na equação mais fácil, se encaixar perfeito, como encaixou a primeira, e na segunda aqui, quando eu substituí 200, tu viu que não encaixou. Portanto, temos que substituir na segunda equação. Enquanto o resultado, encontrei dois resultados, quais que eu pego? Qual que eu vou pegar? Vai pegar aquele em que o tempo é maior do que 100, porque diz isso lá no enunciado da questão. Um posto de combustível vende 10.000 litros por dia de álcool a R$ 1,50 cada litro. Mas o proprietário, né, percebeu ali que se der um descontinho de 1 centavo, né, ele vende 100 litros a mais. Né? E se ele der 2 centavos, ele vai vender 200 litros a mais. Então a gente cria aqui, gente, uma relaçãozinha. Ó, preço 1,50, vendo 10.000 litros, qual é o dinheiro que entra, né? V, qual é o V que ele quer saber? Qual é o valor de grana que entra para o dono do posto? Entra 10.000 litros vezes 1,50. Perfeito? Agora vamos fazer o preço com 1 centavo a menos. Não esqueça que ele vende 100 litros a mais. E o valor que ele ganha, 10.100 litros vezes 1,49. Vamos fazer mais um então. Se reduzir mais 1 centavo a 1,48, ele vende mais 100, vai a 10.200 litros. E o valor que ele vai arrecadar, 10.200 vezes 1,48. Notaram isso? Bom, então a cada 1 centavo, o posto vende 100 litros a mais. Cada 1 centavo de desconto, o posto vende 100 litros a mais. Então nós temos que criar agora uma equação. A equação é esta: 10.000 mais 10 vezes x. Por que mais? Porque cada redução de grana, o posto vende mais litros. E ali vezes 1,50 menos 0,01x. Por que menos? Porque ele está dando desconto, ele está reduzindo o preço. E por que 0,01x é 1 centavo? Então, se ele der 2 centavos, vamos pensar na equação ali, gente. Se ele colocar 2 centavos, quantos litros ele vai vender? 10.000 mais 200. Fecha ali, não fecha? Qual é o valor do preço do litro? 1,50 menos 2 centavos. Então, x é o número de 1 centavo ou centavos que foi dado de desconto. Entenderam? Então, a gente tentou montar uma historinha ali para que a gente pudesse criar essa equação. E aí, é só tu multiplicar, organizar a equação, e aí tu tem 15.000 mais 50x menos x elevado ao quadrado. Certo? Então, é uma questão que tu precisa criar esses primeiros passos para depois criar no final a equação. Lembrando que o V sempre é a quantidade de litros multiplicado pelo valor do litro. Bom, 81, ele comenta aqui um pouquinho de física ali também, né? Então nós temos ali, existem no mercado chuveiros elétricos de diferentes potências que representam consumos e custos diversos. A potência P de um chuveiro é dado pelo produto entre a sua resistência e o quadrado da corrente elétrica. O consumo de energia elétrica, por sua vez, é diretamente proporcional à potência. Bom, a partir daí, quer saber qual é o gráfico, né, que relaciona a energia consumida com a corrente elétrica aí. Então, temos que lembrar, o enunciado me diz que a potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Beleza? Ele informa também que o consumo de energia elétrica é diretamente proporcional à potência do aparelho. Isso é interessante, porque a gente vai lembrar que se é diretamente proporcional, é sinal que tu tem uma constante multiplicando. Né? Então, a energia é igual a K vezes P. Isso é diretamente proporcional. Quando se fala diretamente, tu tem uma constante multiplicando aquele valor. Bom,
Agora, o que a gente vai fazer? O E sobre K é igual a P. Perfeito? Se tu isolar o valor do P. E aí, o que tu tem? O E sobre K não é P e o P não é R vezes I ao quadrado. Então, agora, nós vamos simplesmente isolar o valor do E. O E vai ser K vezes a resistência e vezes I ao quadrado. Agora, lembre o seguinte, K e R, eles são constantes, porque R é uma resistência, né? Então, quer dizer, se eles são constantes, o produto de duas constantes é uma nova constante, que a gente vai chamar de C. E aí nós temos, então, que a energia é igual a C vezes I ao quadrado. Ora, gente, C vezes I ao quadrado, o I ao quadrado, o que ele é? Ele é uma equação do segundo grau. E a equação do segundo grau é uma parábola, que passa pela origem. Não tem que ir para o lado negativo, logicamente que não pode, né? Não existe o I negativo ali. Então, eu tenho que uma equação de segundo grau que passa pela origem e, portanto, a única que tem é a letra D de Dinamarca. Bom, aqui uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos de cada figura depende da quantidade de quadrados que formam cada figura. A estrutura, então, da formação, papapá. Bom, essa é uma questão extremamente direta, tá? A gente vai, claro, desenvolver ela de uma outra maneira, mas explicar a vocês que dá tranquilamente para tirarmos uma conclusão. Por exemplo, na figura 1, Q a gente chama de quadrado e C de canudo. Nós temos um quadrado e 4 canudos. Já na figura 2, nós temos 2 quadrados e 7 canudos. Já na figura 3, nós temos 3 quadrados e 10 canudos. Perfeito? Então, se tu pegar qualquer uma das situações e colocar ali, por exemplo, vamos pegar da figura 2, que é Q2 e C7, se tu substituir Q2 na letra A, dá 8. Só que a resposta tem que ser 7. Correto? Se tu substituir, por exemplo, na letra C, que é 4 vezes Q menos 1, opa, esse dá 7. Substituir na letra B, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, opa, também, mas já elimina a letra D, né? Já elimina a letra E. Se substituir ficou com 2, B e C, substituir o próximo valor, está definida a questão. Agora, se tu quer realmente criar a equação, tu sabe que a equação é uma equação do primeiro grau. Consequentemente, teu objetivo é achar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Tu pega dois pontos, 1 e 4, 2 e 7, e substitui. Subtrai agora a equação 2 dá 1, e tu vai já encontrar de cara o valor de A igual a 3. Ora, A igual a 3 só existe na letra B. Já podia parar aí também, né? Mas aí também a gente vai lá e resolve, né? Para achar o valor do B e confirmar mesmo. E se tu pega o A igual a 3 e substitui na equação número 1, tu vai encontrar, portanto, um B igual a 1. Por isso que a equação é o número de canudos é igual a 3 vezes o número de quadrados mais uma unidade. Bom, aqui é uma questão que ele quer descobrir exatamente qual é a soma de uma nona linha se seguir essa sequência aqui. A URGS gosta muito, embora seja uma questão de Enem, gosta muito desse tipo de questão. Porque tu pode fazer de dois caminhos, tá? Tu pode simplesmente, tu nota bem claro, né, que tu tem uma forma de cada linha, tu começa com 1, finaliza com 1, depois vai para o 2, 2, 3, 3 e no meio bota o número e acabou, né? Então é bem fácil da gente descobrir como que a gente vai chegar nessa tal de nona linha. Então vamos lá. Então aqui é 1, 1, 2, 1, e vai criando, vai criando, e chegamos então na nossa nona linha. Quer agora descobrir a resposta? Soma todos esses números e tu vai ter a solução, que vai ser 81. Agora, e se não fosse a nona linha, se fosse a centésima linha? A gente ia fazer dessa maneira? Obviamente que não, né? Então aqui nós temos então uma maneirinha bem tranquila. Ó. Tu nota que na linha 1 a soma é 1, na linha 2 a soma é 4, na linha 3 a soma é 9 e na linha 4 a soma é 16. E na linha tal, qual vai ser a soma?
né? Na linha 9, no caso. Então, a gente tem que lembrar a seguinte relação. A linha 1 vai ser 1 elevado ao quadrado. Agora, na linha 2, é 2 elevado ao quadrado a soma, que dá 4. Na linha 3, é 3 elevado ao quadrado, que dá 9. Na linha 4, é 4 elevado ao quadrado, e, portanto, a soma é 16. Se ele está questionando a linha de número 9, vai ser 9 ao quadrado, e, portanto, dá 81. Então, essa questão poderia ter caminhos aí diversos, né, para resolver. Esse é o caminho lógico, né, para resolver, principalmente quando ele pedir linhas assim muito longe, né, tipo 30ª linha e tal, que tu não vai fazer uma por uma até chegar à 30ª. Deve ter alguma relação, alguma sequência, alguma forma, então, da gente encontrar o resultado de uma maneira mais rápida. Bom, aqui a gente começa então com as questões que eu chamei questões bônus, né? A gente vai fazer então as 6 primeiras questões do caderno amarelo. Bom, essa questão ele comenta o seguinte: uma bula de um antibiótico infantil fabricado na forma de xarope, recomendado então que sejam ministrados diariamente, no máximo 500 mg desse medicamento para cada quilo de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 quilos por um período de 5 dias. Mas o medicamento, gente, só tem frascos de 10, 50, 100, 250 e 500 ml. Os pais da criança decidem comprar a quantidade exata, não vai nem faltar e nem sobrar. E lembrando que 1 grama desse medicamento ocupa um volume de 1 centímetro cúbico. Tudo é extremamente importante, a começar pela informação de 500 mg desse medicamento para cada quilo de massa do paciente. 500 mg do medicamento equivalem a 0,5 gramas desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Agora lembre que a criança tem 20 quilos, portanto nós vamos descobrir quanto que os pais irão comprar em gramas de medicamento. Depois a gente vai verificar em centímetros cúbicos e depois, futuramente, em ml. Bom, a gente faz uma regrinha de 3, chegamos então à conclusão que os pais, né, tem que comprar um medicamento que é 10 gramas por dia. Mas como a prescrição é para 5 dias, então são 50 gramas. Né? Então são 50 gramas. Cuidado que a gente está em gramas. Mas, como 1 grama ocupa um volume de 1 centímetro cúbico, então nós temos que 50 gramas ocupa um volume de 50 centímetros cúbicos. Mas ele quer em ml. Lembre que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Portanto, a resposta é 50 ml. Certo? É uma questão que necessita todas as informações, tem que ter uma leitura muito cuidadosa para a gente, então, acertar essa questãozinha aí. Tá? Mas começa com muita regrinha de 3, né? Regrinha de 3 e tal, a gente chega, então, o quanto que os pais devem comprar em gramas por dia. Não esqueça que a prescrição é para 5 dias. Depois vai descobrir quanto que é em centímetros cúbicos e depois descobrir na sequência quanto que é em ml, para a gente descobrir, no final, qual a capacidade do frasco que os pais deverão comprar. Capacidade de 50 ml. Muito, muito interessante essa questão. A gente tem que já eliminar algumas alternativas também, já de cara. Outra coisa é uma questão, é um assunto muito importante, não é um assunto fácil. As questões de análise combinatória do Enem, elas são questões que a gente tem que pensar muito. Vamos lá. Então, uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo de forma que uma locomotiva pintada de cor preta e mais 12 vagões de iguais formato e tamanhos, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 têm que ser pintados de cor vermelha, 3 na azul, 3 na verde e 3 na cor amarela. O trem é montado utilizando uma locomotiva e 12 vagões, ordenados nessa numeração. Bom, de acordo com as possíveis variações, parará. Quer saber a quantidade de trens que podem ser montados de forma logicamente diferente. Bom, a primeira pergunta aí que a gente vai fazer não vai levar a lugar nenhum no sentido de eliminação de alternativas.
A minha pergunta que sempre tem que ser feita, mas nesse caso não vai levar a lugar nenhum mesmo. É uma questão de combinação? É uma pergunta. É ou não é? Como é que eu vou saber? Então, tu vai fazer a seguinte pergunta. Eu vou pintar o vagão 1, 3, 8 e 10 na cor vermelha. E agora eu vou pintar o vagão 10, 1, 3 e 8 na cor vermelha. Não é a mesma coisa? Tu vê que eu mudei a ordem dos números? Mudou a combinação ali, a maneira de apresentação dos vagões pintados em vermelho? Não, não mudou. Então é combinação. Lembrando que o não interessa a ordem é a combinação. E não interessa. Vou pintar 1, 3, 8, 10. É a mesma coisa que eu pintar 10, 1, 3 e 8. Beleza? Mas não eliminou nada lá. Vamos para a parte seguinte. Agora tu tem uma dúvida aí. Nós vamos somar ou nós vamos multiplicar? Nós temos então 3 alternativas com soma. Não, 3 alternativas com multiplicação e 2 com soma. Aí já podemos eliminar alguma coisa. Queremos pintar os vagões na cor vermelha, e na cor azul, e na cor verde, e na cor vermelha. E vocês nunca esqueçam que E é multiplicação. Né? O E representa sempre uma multiplicação. Então, de cara, elimina em B e elimina em D. Tá certo? Então, isso é importante, então. Bom, então vamos começar. Vamos lá. Vamos pintar primeiro os vagões da cor vermelha. Tá? Aí tu faz duas perguntinhas e já matamos a questão. Sempre eu vou fazer duas perguntas para vocês nessa questão. Quantos vagões eu tenho para pintar? Tu vai responder 12. Quantos tu vai pintar na cor vermelha? Tu vai responder 4. Então, aí eu já tenho o quê? Uma combinação de 12 tomados 4 a 4. Tá bom? Agora, não esqueça que dessa combinação, uma delas tu vai usar. Portanto, tu já tem 4 vagões pintados de vermelho. Repetindo, 4 vagões pintados de vermelho. Agora tu vai fazer as perguntas novamente. Quantos vagões eu tenho agora? 12. Não, 8. Porque tu já tem 4 pintados. Sobraram 8 para te pintar. Quantos tu vai pintar na cor azul? 3. Então é uma combinação de 8, 3 a 3. Então agora eu não tenho mais 8 vagões. Eu tenho só apenas 5. Quantos vagões eu tenho para pintar? De verde? 5. Quantos eu vou pintar? 3. Então tem uma combinação de 5, 3 a 3. E agora arremata com uma última pergunta. Quantos vagões sobraram? Somente 2, né? Para pintar de amarelo. Quantos eu vou pintar? 2. Então tu tem uma combinação de 2 tomados 2 a 2. Então todas essas 4 combinações multiplicadas entre si vai me dar exatamente a letra E como solução. Não é uma questão simples, mas também é uma questão que tu sempre lembra, que o Enem dá muita chance para a gente eliminar 2 ou até 3 alternativas de uma maneira muito direta. A combinação não eliminou ninguém, porque não tem ninguém com arranjo ali. Se tivesse, tinha que ser eliminado. Agora, o somar ou multiplicar, que é uma coisa bem básica da gente enxergar isso na questão, a gente já consegue eliminar 2. E aí depois, né, analisa um pouco melhor as 3, né? Porque sempre lembrando, gente, quando tu já definiu que tu vai pintar de vermelho 4 vagões, tu não tem mais 12 para pintar, só tem mais 8. Depois tu pintou 3, tu não tem mais 8, tu só tem 5. Tu pintou 3, tu não tem mais 5, tu só tem 2. Esta é a jogada, a forma correta de se pensar para resolver essa questão. Essa questão é muito, muito interessante, né? Então ela mostra um gráfico que mostra a evolução mensal das vendas. A gente nota que as vendas estão crescendo, aí em agosto, setembro ficou constante, depois cresceu, e em outubro, novembro decresceu. Bom, ele está dizendo que o pior momento da empresa foi em 2011, não precisa nem informar, foi em julho de 2011, com 700 unidades vendidas, né? Bom, e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi a média aritmética dos números de unidades vendidas nos meses de julho a novembro. Bom, aí já paramos de ler e já viemos para cá e vamos descobrir quantas unidades foram vendidas em 2011. Média aritmética, 700 mais 2.500 mais 2... Cuidado nessa, né, gente? Olha ali no gráfico, 700. Agosto, 2.500. Setembro, 2.500 de novo, porque foi constante.
depois 2.800 e depois 2.700. Se é a média aritmética, soma 5 valores, divide por 5, dá 2.240. E aí o gerente falou, se porventura esse decréscimo se permanecer constante, né, se permanecer nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011, ou seja, pior que 700 unidades vendidas apenas no final de 2012. Será? Então, olhe bem, em novembro de 2011, o gráfico me deu 2.700. Em dezembro de 2011, a média aritmética me deu 2.240. Para. Aí nós vemos o seguinte. Nesses 2 meses, houve uma redução de 460 unidades vendidas a menos. Houve uma redução, não é? Então, se a gente começar a reduzir de cada mês 460, a gente chega na resposta. Não precisa outra coisa. Em janeiro, 2.240, que era o que estava em dezembro, menos 460, 1.780. Por enquanto, janeiro não é pior que julho. Fevereiro, pega os 1.780 de janeiro, subtrai 460, 1.320. Ainda não é pior do que julho. Março, pega 1.320, subtrai 460, 860. Ainda não é pior. Eu nem precisei ir à frente, né, gente? Porque esse próximo mês vai ser pior do que julho. Pega os 860, subtrai 460, chegamos em 400. E, portanto, sabemos então identificar que o mês de abril essa empresa vai ter uma venda menor do que a de julho de 2011. Boa questão, muito tranquila, não tem nada nem pegadinha nem nada. É uma média aritmética e a partir dali redução, até chegar. Lógico que dá para criar a equação e tal, mas é muito mais trabalhoso tu criar uma equação do que fazer essa linha de raciocínio para chegar na resposta. Bom, essa aqui, né, ele quer saber na projeção ortogonal, né, da palavra pine, no chão ficaria de que forma? Então, lembrar que a luz do meio-dia, a luz do sol do meio-dia, era incidida de forma perpendicular ao chão, né? Isso é óbvio que é uma informação interessante no enunciado. As letras, então, projetariam no solo uma sombra do tamanho equivalente ao seu comprimento horizontal. Tá? Então, a gente consegue, então, identificar que, por exemplo, a primeira letra tem um comprimento não muito grande, a segunda letra tem um comprimento bem pequenininho, já a terceira letra, no sentido horizontal, eu estou pensando, tem um comprimento grande, a letra N, e a letra E já tem um comprimento um pouquinho menor. Então, quer dizer, a sombra projetada no solo vai ser a alternativa, então, da letra E. Bom, aqui é uma questão de logaritmo, né? Poderíamos imaginar que, bom, então é super difícil. Vamos verificar no final, vocês tirem as conclusões que acharem aí. Bom, em solo ácido, essa planta ali, né, Hydrangea, ele tem um pH menor que 7, a flor é azul. Enquanto que no solo alcalino, um pH maior que 7, a flor é rosa. Tá? Então ele considera que a Hydrangea cor-de-rosa mais valorizada seja produzida aquela no pH inferior a 8. Então, nós temos que lembrar, o pH é dado por menos log de x na base 10, tá certo? Então, e x nada mais é que a concentração de íon hidrogênio. Para produzir o Hydrangea da cor rosa, de maior valor comercial, deve preparar o solo de modo que x, então, assuma quanto? Então, tem que lembrar, para ser cor rosa, o pH tem que ser maior que 7, né? Agora, para ser essa mais valorizada, o pH tem que ser menor que 8. Então, essa é uma informação extremamente importante. Extremamente importante. O pH tem que ser maior que 7, mas tem que ser menor que 8, correto? O pH é dado por menos log de x na base 10. Vou multiplicar por menos 1, ficar com menos 7, inverte sinal para maior, tira o negativo do meio, inverte sinal menor para maior e menos 8. Só que assim a gente não representa, né? Sempre começamos do menor para o maior. Então temos que só inverter essa leitura ali. Não é nada de inverter sinal, só inverter a leitura.
Assim fica certinho. Agora, para te poder descobrir quem é o teu x, tu aplica aquela definição de log. A base elevada no resultado, eu elimino o logaritmo. Então, vai ficar 10 na menos 8. Mas como é uma inequação simultânea, a gente faz 10 a menos 8 e 10 a menos 7. Tu passa para um lado e tu passa para o outro. E, portanto, aí tem que o x, então, tem que ser maior que 10 elevado na menos 8 e tem que ser menor que 10 elevado na menos 7. Pois então, nessa última questão, uma pessoa perdeu um objeto, né, e pretende reaver esse objeto, né? Então, só que daí ele tem, segundo o Código Civil, ele tem que pagar pelas despesas do transporte até a sua cidade e poderá ter ainda recompensar a pessoa que achou o objeto para ela, com pelo menos 5% do valor do objeto. Bom, ela é muito importante esse objeto para ela, né? Ela sabe que o transporte custa 1/5 do valor do objeto, tá? E ela tem muito interesse em reavê-lo. E aí vai ofertar o quê? O maior percentual possível de recompensa para a pessoa. Desde que, aí sim, o gasto total com as despesas, né? Despesas, transporte e recompensa, não ultrapasse o valor atual do objeto. Aparentemente parece ser uma questão bem chata de fazer, mas olhe lá. Transporte 1/5 dV. Recompensa maior ou igual a 5% do V. Agora, lembre a última informação. Transporte mais a recompensa não pode ultrapassar o valor atual do objeto. Ou seja, tem que ser o quê? Menor ou igual ao valor do objeto. Ora, transporte é V/5, a recompensa é um percentual, exatamente o que ele quer encontrar em cima do valor do objeto, e o valor do objeto eu chamei de V. Beleza. Vamos isolar o percentual, vai ficar V menos V/5, que vai ficar 4V/5, e simplificamos os valores de V. Chegamos então que o percentual tem que ser menor ou igual a 4/5. 4/5 é 0,8, consequentemente, o 0,8 é 80%. Então, o percentual tem que ser menor ou igual a 80%. Ele vai conseguir o objeto de volta e as despesas não vai ultrapassar o valor do objeto. Agora, se der 90% de prêmio para ele, aí o valor vai ultrapassar o valor total do objeto. Aí não serve para ele, certo? Gente, então a gente está hoje trabalhando mais um vídeo com uma quantidade muito boa aí de questões. Todas as questões do Enem do material foram resolvidas, todas elas, sem exceção. E nós tivemos aí já nesses vídeos aí todos, mais de 200 questões resolvidas. Fora plantão que a gente aí nem considera, certo? Estou falando nos vídeos, mais de 200 questões minhas. Mais uma montoeira de questões do Douglas. Consequentemente, nós tivemos aí uma grande quantidade de questões. Tá? Então, revejam os vídeos, dê uma analisada, verifica o que tu acha interessante, dá uma trabalhada melhor. Regra de 3, vai lá e pega o vídeo da regra de 3. Função do primeiro, função do segundo, que é extremamente importante. Vai lá e pega o vídeo, vocês têm acesso a esses vídeos todos, né, gente? Então, a hora que for, mas sempre o antes é melhor, né? Então, é importante que vocês, então, trabalhem legal isso aí, tá bom? Beleza? Então, até o próximo vídeo pra gente aí. Beijo, beijo.